Quanto mais você faz, mais você vai fazer. E aí, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E estou muito feliz porque ontem, domingo, a gente a gente bateu 1.000 inscritos. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque de alguma forma me parece que alguns de vocês gostam do meu conteúdo e gostam das coisas que eu falo. Então, eu quero, antes de entrar no tema aqui do nosso vídeo, eu quero muito agradecer cada um de vocês que estão aqui, que me escutam e que de alguma forma gostam do meu conteúdo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos conversar sobre isso. Esse tema é o seguinte, eu anotei ele aqui no meu caderno logo logo quando eu acordei, porque esse tema aqui ele é muito legal e é algo que eu já tinha percebido há muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos, sei lá, 15 anos, eu já tinha percebido isso aqui. Então, ó, quanto mais você faz, mais você vai fazer. Então, vamos lá, o que acontece? Movimento gera movimento. Então, imagine que você precisa emagrecer, imagine que você queira ganhar massa muscular, então você sabe que você precisa ir para a academia, fazer musculação. Só que você não gosta. Só que, mesmo assim, mesmo sem gostar, você se propõe a ir. Então, o que vai acontecer nesse processo? No primeiro dia, você não vai gostar. No segundo dia, você também não vai gostar. Na primeira semana, você vai gostar menos ainda. Por quê? Porque, para quem não sabe, quando você começa a treinar, você fica cheio de dores, né? Você fica cheia de dores por causa dos exercícios e porque o seu corpo ele não está adaptado e acostumado a fazer aquela atividade. É algo totalmente normal, tá bom? Só que os primeiros dias, a primeira semana e até os primeiros meses você não vai gostar. Você vai reclamar, você vai pensar em desistir, tem dias que você vai faltar, enfim, nos primeiros meses vai ser assim. Só que lembrem-se dessa frase: quanto mais você faz, mais você vai fazer. Essa frase, ela traduz o que vai acontecer na sua vida quando você não desiste de algo que você não gosta ou de algo que você acha difícil. Então, voltando ao nosso exemplo, as primeiras semanas, os primeiros dias, os primeiros meses, você não vai gostar de ir treinar. Mas, conforme você for indo, depois de um tempo você vai perceber que vai se tornar cada vez mais fácil. Então, antes você acordava com aquele monte de pensamento, será que eu vou? Será que eu não vou? Tá chovendo? Ah, deixa que eu compenso hoje indo sábado, enfim. Só que depois de um tempo você vai ver que se levantar para você ir treinar vai se tornar algo automático, algo que você não vai mais ficar pensando. Você simplesmente vai acordar, vai levantar, vai fazer ali suas coisas e vai ir treinar. Se torna algo mecânico, entende? Depois de um tempo.
E aí, depois de se tornar algo mecânico, algo que você não precisa pensar para fazer, você entra em uma outra fase. Qual que é essa outra fase? Você vai começar a gostar de fazer isso, que antes você não gostava. Por quê? Porque isso vai começar a te gerar um certo benefício. Então, no nosso exemplo aqui, você começou a treinar, você não gostava. Depois de um tempo, você viu que você emagreceu 2 quilos. Isso já vai te animar para que você não desista. Então, vai ter. Imagine que você está treinando há, sei lá, 3 meses. E aí começou a surgir umas marcações no seu braço, o abdômen começou a ficar mais marcado, ou seja, você percebeu que você está ficando mais definido. Isso vai te animar e vai dar mais sentido nisso que você está fazendo. Então, os resultados, eles vão sustentar você a continuar indo treinar. Entende? Então, veja, um movimento que você começou lá atrás, muitas vezes não querendo começar, depois de um tempo, ele vai se tornando algo automático. Depois de se tornar algo automático, se começa a se tornar algo que você gosta. E depois que se torna algo que você gosta, você começa a ver mais resultados. E os resultados, eles alimentam você a continuar. Entende? Uma coisa alimenta a outra. E aí você não para mais. Porque agora, principalmente por causa dos seus resultados, você tem ânimo para continuar fazendo aquilo. Só que primeiro, antes de você ter esses resultados e ter esse ânimo para continuar fazendo aquilo, você vai precisar passar por todas essas etapas que eu acabei de falar, entendeu? Então, se você começou algo novo, seja treinar, seja correr, seja ler, seja, não sei, qualquer coisa aí que você começou agora e que você não está, assim, você não pegou o gosto em fazer ainda. Se você está nessa fase, calma, porque essa fase ela vai passar. Ela vai passar. Esse desconforto, essa falta de vontade de você fazer isso, vai passar. Calma, você só precisa resistir e atravessar essas primeiras semanas, esses primeiros meses. Então, fazer faz você continuar fazendo. Entende? Só que isso acontece para as coisas boas, mas também acontece para as coisas ruins. Então, por exemplo, você. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vai, sei lá, você não segue uma dieta, você come um monte de gordura, um monte de doces. Quanto mais você come gorduras, doces, principalmente doce, né? Que a galera gosta muito de doce. Então vamos aqui deixar o exemplo do doce. Quanto mais doces você comer, mais doces você vai comer. Entende? É uma frase até meio estranha de entender, mas o movimento de comer doce vai fazer você comer ainda mais doce. E comendo ainda mais doce, você vai comer mais doce, entende? Então, por isso que eu falo essa frase. Quanto mais você faz uma coisa, mais você vai fazer essa coisa. Entende? Isso para as coisas boas ou para as coisas ruins. Obviamente que coisas ruins geram prazer. E o prazer ele sustenta o hábito ruim. Então, acordar mais tarde, comer doces, não se exercitar,
não ler e ficar em rede social. São coisas que são ruins, em excesso, mas você faz porque te gera um prazer momentâneo. E esse prazer momentâneo, ele te estimula a continuar fazendo essas coisas que geram prazer, mas que no longo prazo só te fazem mal. Entende? Então, assim, hábitos ruins geram prazer imediato, e esse prazer imediato te faz continuar fazendo eles, e hábitos bons não geram prazeres momentâneos, mas geram um prazer de longo prazo. Então, você começou a treinar, você não está querendo ir, você está sentindo dores, você não conhece ninguém na academia, tudo está ruim. Ou seja, você não está tendo prazer naquela atividade, por isso que você quer desistir. Mas se você continuar indo, como eu expliquei, os resultados, ou seja, um abdômen mais marcado, 2 quilos a menos na balança, uma roupa que fica melhor no corpo, essas coisas que vêm no longo prazo vão te gerar prazer, e esse prazer vai fazer você continuar indo para a academia, entende? Só que o doce te gera um prazer momentâneo ali na hora. E academia, treinar, fazer dieta, ler, estudar e etc, etc, te geram prazer, só que no longo prazo. Entende? Então, por isso que é difícil você trocar péssimos hábitos por hábitos bons, por causa dessa questão do prazer instantâneo, aquele prazer que acontece na hora, de imediato, e o prazer de atividades que só acontecem, né? Esse prazer ele só vem no longo prazo, de atividades que muitas vezes geram desconforto. Então, por isso que essa frase, quanto mais você faz, mais você vai fazer, ela serve e ela se encaixa para os dois lados. Para as coisas ruins e para as coisas boas. Porém, coisas ruins te dão prazer imediato e coisas boas vão te recompensar, só que no longo prazo. Conseguiram entender? Então, quanto mais você segue sua dieta, mais você vai seguir sua dieta. Quanto mais você treina, mais você vai treinar. Quanto mais você lê, mais você vai ler. Quanto mais vídeos você grava, mais vídeos você vai gravar. E quanto mais você escreve, mais você vai escrever. Entende? Então, fazer faz você continuar fazendo. Beleza? Cara, esse tema é muito legal. E vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso, que aí eu vou falar como que realmente isso acontece lá dentro da sua cabeça, lá na minha comunidade, a comunidade tangível. Para saber mais, me siga lá no Instagram, tá bom? O link tá aqui no perfil. E na comunidade, uma aula por semana, todas as quartas-feiras, tá bom? Aula sobre treino, sobre dieta, sobre rotina, sobre comportamento, enfim, entre outras coisas, tá bom? E é isso. Gostou desse vídeo? Sim, se inscreve no canal, deixa seu like e o mais importante, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, das coisas que eu falei, se você concorda, se você não concorda, se você já percebeu isso, enfim. Eu quero muito saber o que você pensa.